Olá, galerinha do quarto ano. Chegamos à nossa aula de História, onde falaremos sobre as grandes navegações. Bons estudos! A expansão marítima foi um movimento que ocorreu na Europa a partir do século XV, quando certos países se lançaram na conquista dos mares. Turcos muçulmanos e europeus ocidentais disputavam o controle do comércio com o Extremo Oriente. Os navegadores imaginavam que, se contornassem a África, chegariam às Índias por mar. Muitos fatores motivaram a expansão marítima. Entre eles, destaca-se a busca de novas terras, já que os solos europeus estavam bastante esgotados. Busca de metais preciosos, principalmente o ouro. Busca por novas rotas comerciais, principalmente para as Índias. Expansão da fé cristã. Eles queriam conquistar novos adeptos para a Igreja Católica. E a busca de mercados para os artigos europeus. Devido à necessidade de se criar essas novas rotas, foi preciso desenvolver outras embarcações e aperfeiçoar os instrumentos de navegação. Então surgiram aí as caravelas, não é mesmo? E também, olha, a bússola. A bússola é um instrumento usado para orientação, inventado pelos chineses e aperfeiçoado pelos portugueses. Astrolábio é um instrumento de orientação que só podia ser usado durante o dia, pois dependia da posição do Sol. E também os mapas, eles foram aprimorados. É um instrumento de navegação usado como guia para cruzar os oceanos e alcançar as novas terras. Muito legal, não é mesmo? A atração da Europa pelas Índias era principalmente por causa das famosas especiarias, que além de possuírem aplicações medicinais, ajudavam a preservar os alimentos, em especial a carne. Eram mercadorias que alcançavam altos preços na Europa. O cravo, a pimenta, a noz moscada e a canela são alguns exemplos de especiarias, ok? As especiarias, assim como os artigos de luxo, eram compradas por um preço bem baixinho nas Índias e depois eles eram vendidos na Europa com enormes lucros, ok? Encontrando novas rotas. Os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições marítimas na época das grandes navegações. Observem aí no mapa que eu trouxe 3 rotas, 3 expedições marítimas. O número 1, que é da cor verde, foi a viagem de Bartolomeu Dias. Número 2 foi a de Vasco da Gama. E o número 3 foi a de Pedro Álvares Cabral. Ok? Vamos conhecer cada uma delas? Bom, o navegador português Bartolomeu Dias foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. Por que o nome do cabo era da Boa Esperança? Porque antigamente lá o mar era muito agitado, então ele se chamava Cabo das Tormentas. Mas como Bartolomeu Dias conseguiu cruzar esse cabo, então passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Com isso, ele e sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico. Esse parecia ser um bom caminho marítimo para chegar às Índias. Todo mundo queria chegar nas Índias, não é mesmo? Vasco da Gama, outro navegador português, liderou uma viagem marítima de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia. Isso ocorreu em julho de 1497. A viagem demorou cerca de 10 meses. Depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal, carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. E agora nós vamos falar das navegações de Pedro Álvares Cabral. Como os lucros conseguidos nessa viagem foram enormes, o rei português montou uma nova frota com destino às Índias. Essa expedição, realizada em 1500,
foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo a um Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. A Espanha, assim como Portugal, também pretendia chegar às Índias por um novo caminho marítimo, para participar do comércio de artigos de luxo e também das especiarias. Desse modo, navegadores a serviço dos espanhóis também se lançaram pelos oceanos. Em outubro de 1492, a gente destaca a expedição marítima comandada por Cristóvão Colombo, que chegou à América. Essa expedição foi organizada pelo governo da Espanha e tinha o objetivo de alcançar as Índias, mas, em vez disso, Colombo e sua tripulação acabaram chegando ao continente americano, até então desconhecido pelos europeus. A Espanha realizou muitas outras expedições marítimas. Além disso, outros reinos da Europa também começaram a investir nas viagens ultramarinas, como Inglaterra, por exemplo. Vamos falar agora do Tratado de Tordesilhas. Em virtude de grande domínio de Portugal e da Espanha na navegação, esses países passaram a disputar a conquista dos territórios descobertos. Entretanto, para que não houvesse conflito de interesses, foi assinado entre esses países um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? Observem essa imagem aí. É uma linha imaginária que foi assinada, esse tratado foi assinado em 7 de junho de 1494. E essa linha imaginária, ela passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas até essa linha seriam dominadas por Portugal, ou seja, as terras amarelas, aí na imagem. E as que tivessem após essa linha seriam dominadas pela Espanha, as terras verdes aí, ok? Nossa aula já chegou ao fim, mas isso não quer dizer que o assunto acaba por aqui. Na próxima aula, vamos continuar falando um pouco mais desse conteúdo. A gente se encontra em breve, faça os exercícios da plataforma Plural. Valeu, tchau, tchau!